Boa noite, pessoal. Hoje, 8 de abril, aula de matemática financeira, numa quarta-feira, véspera de feriado. O pessoal está entrando aí, boa noite, pessoal que está entrando. Josi, Igor. Vamos aguardar o pessoal entrar. Boa noite, Igor. Tudo bem? Seja bem-vindo. Cadê a turma? Boa noite, Josi. Tudo bem? Arthur entrando aí também. Vamos chegando, povo. Vamos chegando. Vamos chegando porque a noite hoje vai ser uma criança. Boa noite, Wender. Tudo bem? A noite vai ser uma criança. Arthur, agora aula de matemática financeira. Segundo e terceiro período da administração, ciências contábeis, matemática financeira. Amanda, boa noite. Tudo bem, Amanda? Silvânia, boa noite. Manola, boa noite. Vamos chegando, esperar o pessoal entrando. Obrigado, Arthur. Boa noite. Bom, enquanto o pessoal está entrando aí, a gente já vai começar. A partir dessa semana a gente vai mudamos o esquema, né? Eu mando um vídeo aula para vocês. A nossa aula hoje, lá na faculdade, seria de 18h50 até 20h50. Para que eu possa atender a todo mundo. William, boa noite, tudo bem? Sofia, boa noite. Para que eu possa atender a todo mundo, como que eu armei a operacionalidade da aula? De 18h50 até 20h50, vocês assistem o vídeo aula. Então aqueles que por acaso estão trabalhando, que não tenha tempo de assistir, assiste nesse horário. Este horário é o horário da nossa aula. Boa noite, Sofia. Esse horário é o horário da nossa aula. Então, se é o horário da nossa aula, eu não vejo assim uma desculpa que não deu tempo de assistir a videoaula. Mas uma coisa me preocupa. Eu tenho acesso aqui, quantas pessoas acessaram a videoaula? E o número de acesso lá não chega nem a um terço da turma. Isso é que me preocupa mais ainda. Mas tudo bem. Eu estou fazendo a minha parte, colocando lá. Coloquei de 18h50 até 20h50 para vocês acessarem a videoaula, assistir a videoaula, anotar. Faça de conta que como se eu estivesse lá na sala de aula explicando para vocês. Então vocês anotem as dúvidas, tá? Porque aquilo que vocês estão assistindo na videoaula é uma coisa nova. Anotem as dúvidas e agora na live, que começa sempre às 20 horas, a gente vai tirando essas dúvidas que vocês tiveram lá. Eu tentei fazer de um jeito que se aproximasse o mais próximo daquilo que fosse na sala de aula. Como a nossa aula é de 18h50 a 20h50, nesse horário eu estou dando 1 hora para vocês assistirem a videoaula e mais 1 hora para a gente aqui na live tirar essas dúvidas. Então é a forma que eu consegui a gente se aproximar mais ainda da realidade que era antes. Bom, então vamos lá. Acharam difícil ou fácil essa nova matéria? Então nessa nova matéria a gente deu um salto bem alto. A gente falou como é que se calcula a taxa UI e falou como é que se calcula o N. Para calcular o I você tem que usar uma propriedade da potenciação e para calcular o N você tem que usar logaritmo. Mas não precisa de aprender logaritmo, é só fazer aquilo que eu mostrei lá. Tanto nas calculadoras, na tecla e em tudo. Primeira pergunta aí do Maico. Professor, 8,01 é igual a 9 em relação ao N? Maico, se você fizer na HP, ela não vai dar 8,01, ela vai dar 9. Tá? Se você fizer sem ser na HP, utilizando logaritmo, e você achar 8,01, você pode colocar tanto 8,01 como resposta, ou pode colocar 9, sem problema. Tranquilo? Então quem usa HP, ela vai dar o número redondo. Quem não usar HP, vai usar o logaritmo, vai dar o número quebrado. Você usa um ou outro, sem problema. Não tem problema nenhum não. Entendeu, Mike? Se entendeu, dá o joinha aí.
Porque na realidade, vamos supor que seja meses. 8 meses mais 0,1 de mês, já é o 9º mês já. Já está no mês seguinte já. Então, fica a critério aí de quem usar HP coloca o número arredondado inteiro. E quem usar o logaritmo coloca o número que achar lá. Tranquilo? Vamos lá. Outra coisa que mudou aqui. Eu coloquei... Agora, as nossas comunicações, elas precisam acontecer lá no portal. Eu não vou tirar mais dúvidas pelo Instagram. Por 2 motivos. Tá me tomando muito tempo, muita coisa do Instagram chegando. E a gente precisa oficializar essas respostas que o professor está dando ao aluno. Tá? Por isso que a gente vai usar lá o fórum. Vocês receberam um comunicado da instituição que a partir dessa semana a gente vai utilizar um novo portal, que é o Moodle. Tá? Acho que já mandaram para vocês aí como é que vai funcionar. E a partir da semana que vem, a partir do dia 13, a gente então começa a operacionalizar. Mas não vai ser muita coisa diferente daquilo que a gente está fazendo aqui não. Essa live dessa aula agora, normalmente eu deixava 24 horas no Instagram. E depois de 24 horas no Instagram, ela sumia e não dava para assistir mais. Agora não, agora eu vou fazer o seguinte. Ao final da live, eu vou baixar essa live e vou colocar lá no YouTube. E depois vou lá no fórum e vou dizer qual é o link lá do YouTube. Ou quem entrar no meu canal do YouTube vai achar lá a aula. Eu vou colocar assim, aula de matemática financeira, dia 8/4. Tranquilo. E vou colocar lá. Bom, uma pergunta do Pablo aqui. Boa noite, Pablo. Na resolução do exercício pode ser colocada apenas a sequência da tecla de HP? Sim, Pablo. Você pode colocar apenas a sequência da tecla de HP. Tá? Mas... para você colocar as sequências da tecla da HP, eu quero que vocês coloquem os dados do problema. Então, ele deu o valor presente, você escreve lá qual é o valor presente. Ele deu qual é o valor não sei o que, deu o valor da taxa, deu o valor do N. Você escreve e na resolução você pode colocar a sequência da tecla da HP. Agora tem que tomar muito cuidado, porque se você deixar de colocar uma tecla, errou. É um risco muito grande fazer isso. Então, todas as teclas que você apertar, você escreve lá a sequência dela, tá? Escreve, e na hora que você escrever, coloca um quadradinho assim, ó, para não ficar tudo misturado. Para eu saber que aquele quadradinho foi uma tecla, o outro quadradinho foi uma tecla. Tá? Então, você digitou lá 1347,28. Então, você vai digitar 1347,28 e esse valor você coloca no quadradinho lá, no retângulo lá. Tranquilo, Pablo? Tranquilo? Dá um joinha aí. Bom, então, essa live, então, eu vou baixar ela depois que acabar a aula, vou salvar, vou colocar lá no canal do YouTube e depois vocês podem assistir lá para tirar determinadas dúvidas que eu não falei aqui. Mas eu volto a falar, estou muito preocupado que tem poucas pessoas assistindo as videoaulas. Tem menos pessoas assistindo a videoaula do que o número de alunos da turma. Por que está acontecendo isso? O que está acontecendo? Tem pessoas que eu não vejo nem na vídeo, nem lá no fórum. Tem pessoas que eu não vejo nem aqui na live. E eu não sei, eu estou preocupado com essas pessoas. Onde é que essas pessoas estão? Ó, quer ver? Ah, hoje foi jóia, viu? Hoje 46 pessoas assistiram. Muito bom, porque não estava tendo essa quantidade tão grande não. Mas tá legal. 46 aí tá um valor legal, mas não foi isso não. Bom, então vamos lá. Antes de eu começar a explicar a aula, alguém tem alguma dúvida e já quer começar a perguntar já? Pode começar. Deixa eu pegar aqui o material. E aí, alguém assistiu lá e tem a dúvida? Se você não assistir a videoaula e vir aqui para assistir a live, você não vai entender muito bem. É necessário assistir a videoaula. Porque lá na videoaula eu vou explicando a matéria, você cria a dúvida ou não cria e vem aqui e assiste a live de agora. Agora, se você não assistiu lá, e não tem desculpa, tá? Porque eu deixo de 18h50 até as 20 horas para você assistir, é o horário da nossa aula. Então alguém tem alguma dúvida aí, alguma pergunta para a gente já começar já a responder? Pode colocar aí, pode escrever aí, sem pena, sem dúvida, sem
preocupação se a pergunta não é legal, não é, que eu vou responder todas. E se tiver que repetir, eu repito novamente. Tranquilo? Ninguém tem dúvida não? Podemos acabar então? Pô, vocês são demais, hein? Vocês são bons pra caramba. Assim que é bom, assim que eu gosto. Coloco lá e as pessoas não têm dúvida. Bom, ninguém pergunta, então eu vou dar uma explicação aqui naquilo que nós falamos hoje. Quando você vai calcular o I, você vai ver que na hora que você joga na fórmula, você vai ver que quando você joga na fórmula, ô Amanda, a dificuldade é com log? Pode ficar tranquilo, nós vamos sanar essa dificuldade aí. Igor, tem uma dificuldade e vou digitar que é grande. Calma aí, Igor, devagar aí, rapaz, tenha paciência comigo, mas digita aí. Amanda, a gente vai chegar lá no log. Quando chegar lá, você pergunta qual é a dificuldade que você tem, pra gente resolver isso daí. Não é difícil. Se você tem a calculadora HP, no vídeo aula eu expliquei lá como é que é. Se você tem a outra calculadora, também expliquei lá a sequência. É só colocar aquela sequência lá. Então vamos lá. Vou primeiro falar do I. Pra gente falar do I, você vai usar aquela forma. Valor futuro é igual a valor presente vezes 1 mais I elevado a N. Isso, HP é vida. Isso aí. Quem tem HP, vocês aprenderam lá que é rapidinho calcula. Agora quem não tem, tem que ficar, né, ralando um pouco na outra calculadora científica. Na hora que a gente vai calcular o I, quando você joga na fórmula valor futuro é igual a valor presente vezes 1 mais I elevado a N, como N é uma potência, na hora que você armou ali, você vai colocar o valor futuro, você vai colocar o valor presente, você vai colocar a taxa, ou melhor, você vai colocar o N e vai ficar a taxa, tá? Como o N vai colocar lá em forma de uma potência e o I está dentro do parênteses, o que você vai fazer? O valor presente que está multiplicando, ele passa por lado de lá dividindo, então vai ficar como? Que eu mostrei para vocês lá. Valor futuro dividido pelo valor presente é igual a 1 mais I elevado a uma potência. Como é que eu tiro essa potência? Eu postei lá no fórum também um link que vai direto lá no apêndice 3 do livro. Lá explica um monte de coisas de álgebra e de matemática, função. Tem uma série de coisas lá que você pode rever aquilo dali. Mas aquilo é matéria lá do 2º grau, mas que a gente precisa aprender para aplicar aqui agora. Então como é que a gente faz essa questão de potência? Na matemática é o seguinte, quando eu tenho um igual, tudo que eu faço do lado de cá, eu tenho que fazer do lado de cá. Toda vez que eu tenho um igual, que eu faço do lado de cá, eu tenho que fazer do lado de cá. Como eu tenho uma potência, para eu tirar aquela potência, o contrário da potenciação é a radiciação. Eu coloco então uma raiz. E quando eu coloco uma raiz naquela potência, eu posso cortar a raiz e posso cortar a potência. Só que tem um detalhe. Se eu coloquei a raiz de um lado, eu tenho obrigatoriamente que colocar a raiz do outro lado. Então o lado que tem a potência, quando você coloca a raiz, você corta a raiz, corta a potência. Pronto. Professor, então sempre vai ficar 1 mais o I? Sempre vai ficar 1 mais o I. Sempre, sempre. Porque você vai cortar a raiz e você vai cortar a potência. Quando você corta a raiz e quando você corta a potência, vai ficar 1 mais I. E do outro lado? Do outro lado você tem o valor futuro dividido pelo valor presente. Você vai dividir esses dois e vai tirar a raiz do índice da potência. Então se a potência, no exercício que eu expliquei lá para vocês, o período era 4, então a potência era 4. Do lado do valor presente, do valor futuro dividido pelo valor presente, eu vou tirar então a raiz do índice 4. Não tem segredo, não tem segredo. Então vamos imaginar que no exercício que ele deu o seguinte, o período é 8. Pronto, já sabe que é raiz do índice 8. Raiz de quê? Valor futuro dividido pelo valor presente. E do outro lado? Do outro lado é 1 mais I, pronto. Agora, para quem sacou tudo isso, entendeu como que é simples. O que você tem que fazer de uma forma geral? Valor futuro divide pelo valor presente, tira a raiz do índice, que é o N, diminui de 1, multiplica por 100. Pronto. É só isso. Por que eu tenho que diminuir de 1? Lembra que eu falei da unidade? Eu coloco a unidade para somar com I e depois eu tenho que tirar essa unidade. E por que eu multiplico por 100? Porque o resultado da taxa tem que ser sempre em taxa percentual.
Quando você faz lá, você está fazendo em taxa unitária. Para dar o resultado, taxa percentual. Uma outra coisa, você só pode arredondar na última conta. O livro tem um monte de erros de arredondamento. Não caia nessa do livro. Está errado. Eu fico bobo como que um autor de um livro faz um negócio desse jeito. Ele tem um monte de erro de arredondamento. Ele quebra a conta pela metade, arredonda as contas pela metade, vai arredondando, dá outro resultado. Nós não vamos fazer assim. O correto é arredondar a última conta. Então vamos lá, recapitulando. Como é que eu acho o I então? Simples. Valor futuro dividido pelo valor presente, tira a raiz do índice do período, diminui de 1, multiplica por 100. Só isso. Quando vocês fizerem vários exercícios desses, vocês vão ver que deu lá o exercício. Valor futuro, valor presente. Toda vez que vai precisar calcular o I, deu valor futuro, deu valor presente e deu o N. O N então é o índice da raiz. Divido o valor futuro pelo valor presente, tiro a raiz com aquele índice, diminui de 1, multiplico por 100. Acabou, é só isso. Quem tem HP? Vou lá em valor futuro, coloco o valor futuro. Eu vou no valor presente, coloco o valor presente. Mas aí tem um detalhe, eu expliquei lá no vídeo aula. A calculadora HP, ela entende que são fluxos de caixa. O valor presente, se ele estiver entrando, é porque o valor futuro vai sair. Se ele estiver saindo, é porque o valor presente vai entrar. Como um está saindo do caixa e o outro está entrando no caixa, obrigatoriamente um dos dois tem que ter o sinal negativo. E a gente aprendeu na HP que o sinal negativo é a teclinha CHS. Então, você coloca lá, valor presente, clica em valor presente. Valor futuro, coloca o CHS para negativar, coloca em valor futuro. Se você não colocar um dos dois negativo, pode ser qualquer um dos dois. A calculadora vai aparecer como erro. Coloquei o valor do N. Aperto o I e acabou. Ele já me dá I. Não precisa diminuir de 1, não precisa multiplicar por 100, não precisa fazer nada. Quem tem calculadora financeira, faz desse jeito. Quem tem calculadora científica, não. Tem que fazer valor futuro dividido pelo valor presente. Tira a raiz, ensinei lá aquela teclinha de raiz de X. Digita primeiro qual é o índice, digita o shift, digita essa tecla, ensinei tudo lá bonitinho. Eu coloquei lá no fórum alguns cursos online de graça, do Bradesco, mais da Instituto Brasileiro de Ensino à Distância. Coloquei lá curso de graça, online, para você fazer de calculadora HP. Acho que eu botei 2 de calculadora HP e um da calculadora Cássio, essa calculadora Cássio mais comum que todo mundo usa aí. Então, assim, são cursos que têm certificado, vale horas de atividade complementar. Aproveita esse tempo que você está em casa e, para aqueles que estão em casa, e aprende lá, tá? Vale a pena fazer aqueles cursos lá. Bom, aprendemos então a calcular o I. Tranquilo? Então tá, para eu entender aí, como é que, com relação à taxa, alguém tem dúvida como é que se calcula? Quem tem dúvida, escreve aí. Quem não tem dúvida na taxa, coloca um joinha, só para eu saber que você entendeu como é que calcula a taxa, para eu ficar tranquilo que está entendido. Então, quem tem dúvida em como é que se calcula a taxa, utilizando essa propriedade da radiciação, quem tem dúvida faz a pergunta. Quem não tem, coloca o joinha, só para eu saber que você está tranquilo, só para registrar aí que você está tranquilo. Vamos lá? Ninguém coloca joinha, Amanda tá joinha, entendeu? O Josi tá joinha. Que bom, o Wendel tá joinha, tranquilo, tá? Fazendo exercício vai ficar mais tranquilo. Bom, então vamos lá. E aí depois a gente aprendeu a calcular. Ângela tranquilo. Eustáquio tranquilo. A Yane, né, tranquilo. Andressa tranquilo. Joia, muito bom. Vocês são demais. Não pode xingar aqui, senão vai falar que vocês são foda, mas não pode xingar, então vocês são demais. Agora vamos calcular o N. Pablo também tranquilo. Para calcular o N, logaritmo. Amanda, você que está com dúvida no logaritmo, a gente não precisa aprender logaritmo. Pode ficar tranquilo. Não precisa aprender como é que é logaritmo, base de... Não precisa disso. O que vai acontecer? Todas as vezes que a gente vai usar logaritmo é quando ele pede para calcular o N.
Quando ele pede para calcular o n, ele usa o logaritmo. Você vai pegar aquela fórmula, valor futuro é igual a valor presente, vezes 1 mais i elevado a n. Não muda nada, é igual i. Coloca valor futuro, o valor presente está de um lado, ele passa para o outro lado dividindo. Então como é que eu vou armar minha conta? Valor futuro dividido pelo valor presente é igual a 1 mais i elevado a n. Eu tenho que tirar esse n da potência. Como é que eu tiro esse n da potência? Colocando logaritmo. Só que quando eu coloco logaritmo de um lado, eu tenho que colocar logaritmo do outro. Olha só, para quem matou a charada, hein? Como é que vai ficar de um lado de cá? O lado de cá vai ficar logaritmo do valor futuro dividido pelo valor presente. Divide valor futuro pelo valor presente, tira o logaritmo dele. E o outro lado? Logaritmo de 1 mais i. Então assim, é muito simples. E na calculadora HP, é mais simples ainda. Eu alimento o valor futuro, alimento o valor presente, alimento o i, pede para calcular o n. Acabou, não precisa de colocar logaritmo, de colocar nada. Só para vocês entenderem, né? Eu não falei, mas eu vou falar aqui agora, na calculadora HP nem tem logaritmo de base 10. Como a calculadora HP é foda, é do caralho, velho. A calculadora HP, ela tem logaritmo neperiano, que é muito mais legal do que logaritmo de base 10. Mas quem tem HP nem precisa utilizar logaritmo. Mas quem não tem HP, tem a calculadora científica, aí precisa de usar o logaritmo. Então eu coloco logaritmo de valor futuro por valor, dividido por valor presente é igual a logaritmo de 1 mais i. Como o 1 mais i está multiplicando o n, ele vai passar para o outro lado dividindo. Para fazer a conta inteira, eu mostrei lá para vocês, quem tem a calculadora científica, como é que faz a conta inteira. Vai ser logaritmo de valor futuro dividido pelo valor presente, dividido pelo logaritmo de 1 mais i. Pronto. Se você armou tudo isso na sua calculadora científica e deu igual, acabou, ela já te dá o resultado direto. Aí, Amanda, você falou que tinha uma dúvida sobre o logaritmo. Pode fazer aí agora. Pode fazer para a gente sanar essa dúvida e não ter mais. Entendeu, Amanda? Pode perguntar aí. Alguém tem mais dúvidas sobre logaritmo? Não precisa entender o que é logaritmo. Pode ficar tranquilo. É só você armar a conta daquele jeito que eu coloquei lá para vocês na videoaula. Quem tem HP usa as teclas lá da função financeira. Quem não tem, arma aquela conta, alimenta ali com valor futuro, com valor presente, com um i, pronto, e deixa ele calcular. Então, Amanda, estou aguardando sua pergunta aí que você falou que tinha sobre logaritmo. Alguém tem dúvida sobre logaritmo? Vamos lá, Amanda. Na HP eu fiz e deu certo. Eu achei que teria que fazer o logaritmo. Não, Amanda. HP é dos deuses. Então quem tem HP não precisa se preocupar com logaritmo, com aquelas coisas. Não. Na HP é só colocar lá o valor presente, o valor futuro com sinal trocado, alimentar o i e aperta o n. Pronto, calcula para você na hora. Tranquilo, Amanda? Então você não precisa se preocupar com logaritmo não. Quem tem HP não precisa se preocupar com logaritmo. É só alimentar e pedir para calcular. Tranquilo, Amanda? Entendeu? Dá um joinha aí. Alguém mais tem dúvida com relação ao logaritmo? Tá tranquilo? Podemos continuar? Parecia que era uma coisa assim de outro mundo. Agora, você pode contar vantagem lá no seu trabalho, para sua família. Rapaz, aprendi hoje a usar logaritmo lá na aula de matemática financeira. Beleza, maravilha. Mas não precisa de se inteirar no que realmente o logaritmo faz. É apenas armar aquela conta e dar ok. Tá? Amanda, tranquilo, Amanda? E Almir, tudo bem? Você tem a calculadora HP ainda, né? Isso aí. Muito bom. Amanda, tranquilo? Entendeu? Logaritmo agora? Você tem HP? Mamão com açúcar HP. Nem precisa de se preocupar com logaritmo. Podemos continuar então? O logaritmo está fechado. Entenderam como é que calculo o n? O i, propriedade da radiciação. O n, propriedade do logaritmo. Beleza, Amanda, tranquilo. Eu acredito que eu tenha convencido mais pessoas a comprar a calculadora HP, porque vão perceber que é muito mais rápido de fazer, tá? Quem é contador, então, vai usar muito. Quem é administrador, vai trabalhar na área financeira, vai usar bastante a calculadora financeira. Era para eu ter dado o curso para vocês há uns 2, 3 sábados atrás, né? Mas com essa questão aí não foi possível.
mas eu postei lá para vocês 2 cursos de HP, viu, Amanda? Você que tem 2 cursos de HP, que é interessante fazer. E ainda eu coloquei lá uma apostila de curso de HP completo. Cara, eu sou muito fofo, eu sou muito fofo. Te entreguei uma apostila de curso de HP completo, te entreguei 2 cursos online de graça, com certificado do Bradesco e da Associação Brasileira de Ensino à Distância. É só você fazer. O aluno tem que fazer a parte dele também. Então vamos lá. Fechou isso daí, então. Aprendemos a calcular o I, aprendemos a calcular o N. Tá? Então, deixa eu descer aqui para ir lá na outra parte. Bom, depois a gente trabalhou com taxas equivalentes. Só para fixar, o que são taxas equivalentes? Taxas equivalentes são taxas de períodos diferentes que, quando aplicada ao mesmo período, traz o mesmo resultado. Taxas são equivalentes quando elas têm períodos diferentes e, quando aplicados no mesmo período, elas vão trazer resultados iguais. Então vamos lá, vou dar um exemplo aqui. Aqui no primeiro exemplo que nós fizemos aqui, deixa eu apagar isso aqui. No primeiro exemplo que nós fizemos aqui, opa, peraí, deixa eu apagar aqui. Era o seguinte, a taxa ao mês era de 10,3826. Ele queria saber qual era a sua equivalência em... Melhor, era 10,3826% ao semestre. E ele queria saber qual é a taxa equivalente ao mês. Professor, não é só pegar esses 10,3826 e dividir por 6, porque um semestre tem 6 meses? Não, aí é taxa proporcional. Se você fizer isso, pegar 10,3826 e dividir por 6, se você aplicar essa taxa que você achou e aplicar 10,3826 ao semestre, vocês vão encontrar resultados diferentes, elas não são equivalentes. Para que as taxas sejam equivalentes, elas precisam, quando aplicado ao mesmo período, vai dar resultados iguais. Então o que a gente fez? Eu pedi para vocês colocarem lá na sua folha de fórmula a fórmula da taxa equivalente. IK é igual a raiz de 1 mais I de qual índice? De Q. E o que é esse Q aí? O Q é a proporção que você tem de um para outro. Então, se eu quero de semestre para mês, um semestre tem quantos meses? 6. É só você colocar o índice da raiz 6. Não tem segredo, não tem segredo. Se fosse ano para bimestre, um ano tem quantos bimestres? 6. Então, você vai colocar lá que a raiz de índice 6. Raiz de quê? 1 mais I. Lembrando que o I tem que ser dividido por 100. Então, quando ele pediu lá uma taxa de 10,3826 ao semestre e transformar ela em mês, eu vou tirar a raiz de qual índice? De 6. Por que 6? Quantos meses tem um semestre? Raiz de quanto? De 1 mais I. Sempre assim, é sempre assim. Depois que eu tirei a raiz, eu vou diminuir de 1. É a velha história, diminuir de 1 e depois fazer o quê? Multiplicar por 100. Sempre vai diminuir de 1 e multiplicar por 100. Por quê? Porque eu coloquei a unidade para calcular, depois eu tiro a unidade. E por que eu tenho que multiplicar por 100 no final? Porque eu coloquei o I e dividi por 100, quando eu terminei eu multipliquei ele por 100. Sempre vai ser assim. E aí depois teve alguns exercícios que nós vimos aí. Qual é a taxa equivalente ao trimestre e ao mês de 25% ao ano? Simples. Raiz de 1 mais 25 dividido por 100, de qual índice? Se for ao mês, um ano tem quantos meses? 2. Índice 2. 2 não, 12. Índice 12. Se for ao trimestre, um ano tem quantos trimestres? 4. Índice 4. Pronto, é desse jeito. Então, raiz, qual é o índice? O índice é a proporção que tem da taxa maior para aquela que você está querendo. 25% ao ano, um ano tem quantos meses? 12. O índice é 12. Raiz 12 de 1 mais I.
Não esqueça de pegar o i e dividir por 100. Depois que você tirou a raiz, de novo, vou falar isso o tempo todo. Diminui da unidade e multiplica por 100. Pronto, você vai achar. Isso são taxas equivalentes. Aqui no resultado, ao mês deu 1,88. Se você pegar 25% ao ano e dividir por 2, não vai achar a taxa equivalente. Você vai achar a taxa proporcional. Então o que eu tenho que fazer? 25% ao ano, ela é equivalente a 1,88% ao mês. O que significa isso? Que se eu fizer uma aplicação a 25% ao ano ou a 1,88% ao mês, vai dar o mesmo resultado. Por isso que elas são equivalentes. Equivalentes são taxas de períodos diferentes, então uma é ao ano e outra é ao mês, que aplicado no mesmo período vai dar o mesmo resultado. Então, 25% ao ano é equivalente a 1,88% ao mês. E a trimestral? Foi calculada aqui, deu 5,74%. 25% ao ano é equivalente a 5,74% ao trimestre. Eu expliquei lá na videoaula, você tem que obrigatoriamente colocar ao período. Então se você colocar lá a resposta, deu 5,74 e parou aí, errou. 5,74 o quê? Ah, professor, mas errei só por causa disso? Ué, mas se você for num banco e o banco faz um contrato para você e ele escreve lá no contrato assim, 5,74, mas 5,74 o quê? Você tem que dizer % ao trimestre, % ao período. Tranquilo? Então, taxa equivalente, eu uso a fórmula da taxa equivalente, é essa da raiz, que eu coloco o índice da raiz, a proporção das taxas, qual é a proporção? Um ano tem quantos meses? Um ano tem quantos bimestres? Um ano tem quantos semestres? E vou tirar a raiz de 1 mais i. Depois eu vou diminuir da unidade e multiplicar por 100. Tranquilo? Se alguém tiver dúvida em taxa equivalente, faz a pergunta agora. Agora é a hora. Se não tiver dúvida, dá um joinha aí só para eu saber aí que vocês entenderam e para eu saber quem é que está na sala aí, tá? Posso continuar então? Então dá um joinha aí só para a gente registrar isso daí que tá tranquilo. E se tiver dúvida, pergunta. E aí eu vou continuar aqui. Então só fazendo a recapitulada. Taxa equivalente são taxas que de períodos diferentes, que aplicada ao mesmo período vai trazer o mesmo resultado. Então 25% ao ano é equivalente a 1,88% ao mês. Josi tranquilo, Ayane tranquilo, Wendel também tranquilo. 25% ao ano é equivalente a 5,77% ao trimestre. Então, de novo, não é para você pegar a taxa ao ano e dividir por 12 se for achar o mês. Não é para você pegar 25% e dividir por 4 se for achar o trimestre. Por quê? Porque isso é taxa proporcional. A taxa equivalente, eu tenho que usar a fórmula da taxa equivalente, que é raiz de Q, 1 mais I, depois eu vou diminuir da unidade e multiplicar por 100. Tranquilo. Então, pessoal, deu joinha aí, tá tudo tranquilo. Eu vou continuar, vou descer e a gente vai aprender mais duas taxas. Eu ensinei para vocês lá no vídeo aula mais duas taxas. Taxa nominal e taxa efetiva. Vamos lá. Todas as vezes que você tiver na matemática financeira nominal significa que é alguma coisa que está escrito. Taxa nominal é aquela que está escrito no seu contrato. Taxa nominal é aquela que está escrito no seu acordo de alguma relação financeira. Então, a taxa nominal é a taxa que está escrita no contrato. E o que é a taxa efetiva? É aquela que realmente você vai pagar. Taxa nominal é a taxa que está escrita no contrato. Taxa efetiva é aquela que realmente você vai pagar. Efetiva é a que você paga. Vou dar um exemplo. Está escrito no seu contrato assim, a taxa é de 1% ao mês capitalizado mensalmente. Aí você vai pensar o seguinte, se é 1% ao mês, eu vou pagar 12% ao ano. Errou.
1% ao mês para 12% ao ano, isso é uma taxa proporcional. A taxa efetiva é quanto você vai pagar realmente. Só que é o seguinte, como ela vai capitalizar todo mês e é juros sobre juros, no final do ano não é somente 12%. Vai ser 1% no primeiro mês, 1% no segundo mês do mês anterior, 1% no terceiro mês do mês anterior. Se você fizer isso até o 12º mês, você vai chegar a uma conclusão que aquilo que realmente você vai pagar não é 12%. É mais do que 12%. Então as pessoas, quando eles pegam esses contratos de banco, ela fala assim, o banco me enganou. Não, o banco não te enganou, não. Isso está escrito nos livros de matemática financeira e os alunos que foram alunos do professor Luiz nunca vão cair nessa. Porque a taxa efetiva é aquela que realmente você vai pagar. E como que eu calculo a taxa efetiva? Falei para vocês pegarem a fórmula da taxa efetiva lá na sua folha de fórmula e escrever lá a taxa efetiva. Como é que eu calculo a taxa efetiva? 1 mais I elevado ao Q. Quem é esse Q? De novo, é a proporção. O Q é a proporção. Então, se eu estou falando que a minha taxa nominal, que está escrito no contrato, é ao mês, capitalizado mensalmente, e eu vou pagar, eu quero saber qual é a taxa efetiva ao ano, eu vou pegar 1 mais a taxa, olha de novo a unidade aí, ó, a unidade mais a taxa eu tenho que dividir por 100 para transformar em taxa unitária. Depois que eu somei 1 mais a taxa dividido por 100, eu elevo ao Q, que é a proporção. Faço essa conta, potenciação. Fiz essa conta, o que é que eu faço? Vou diminuir de 1. E depois que eu diminuir da unidade, eu tenho que fazer o quê? Multiplicar por 100. É muito simples, é muito simples. 1 mais a taxa eleva a potência da proporção, vou diminuir da unidade, vou multiplicar por 100. A maior dificuldade que as pessoas têm é justamente esse Q. Como é que se calcula esse Q? É a proporção. Se lá no seu contrato está escrito assim, é tantos por cento ao semestre. Qual é a taxa efetiva ao ano? Um ano tem quantos semestres? 2. Você vai lá e coloca o quê? 2. Então eu vou capitalizar essa taxa 2 vezes, porque é 2 vezes que ela vai ser capitalizada no ano. Se a taxa é ao semestre. Agora tem uma coisa que eu não lembro se eu falei lá, eu não lembro. Mas agora eu vou falar. Então, quem não assistiu a live, se eu não falei lá, é bem provável que eu tenha falado. Olha só. Presta atenção. Quando o exercício dá a taxa num período e pede para calcular a taxa efetiva em outro, e diz que a capitalização é diferente dessas duas, você tem que transformar naquilo que é a capitalização. Ih, confundiu, né? Vou dar um exemplo. A taxa nominal é aquela que está escrita no contrato. Lá no contrato está dizendo o seguinte, 1% ao mês. Capitalizado trimestralmente. Qual é a taxa efetiva ao ano? Todas as vezes que ela falar capitalizado, você tem que transformar na capitalização. Então, de novo, taxa nominal, 1% ao mês. Capitalizado trimestralmente. Qual é a taxa efetiva ao ano? Opa, então peraí. Se é 1% ao mês e ela é capitalizado trimestralmente, eu tenho que pegar esse 1 e transformar em trimestre. Se é 1 ao mês, um trimestre tem quantos meses? 3. Então o I vai ser 3. Entendeu? Eu peguei o I e transformei na capitalização. De novo, todas as vezes que no exercício estiver escrito capitalizado tanto, você tem que transformar o I naquela capitalização. Então vou dar outro exemplo. A sua taxa nominal é 8% ao semestre, capitalizado anualmente. Se é 8% ao semestre capitalizado anualmente, o seu I vai ser quanto? Um ano tem quantos semestres? 2. Se ela é capitalizada semestralmente, ou melhor, se ela é capitalizada anualmente e a cada ano ela capitaliza 2 semestres, então eu tenho que colocar o I valendo quanto? 2 vezes 8, 16.
Voltando ao exemplo anterior, a taxa é mensal, 1% ao mês, capitalizado trimestralmente. Então, o que é capitalizar? Capitalizar é o momento que eu vou inserir juros. Todas as vezes que eu vou inserir juros, eu estou capitalizando. Se ela vai capitalizar a cada 3 meses, então quando ela capitalizar a cada 3 meses, e a taxa nominal é 1% ao mês, no terceiro mês ela vai capitalizar. Quanto de juros ela vai capitalizar? 3%. Então todas as vezes que tiver escrito capitalização, transforme o I na capitalização. E o que? Também na capitalização. Se é 1% ao mês, capitalizado trimestralmente, um trimestre tem quantos meses? 3. Então o I vai ser 3. E o que? Qual é a taxa efetiva anual? Um ano tem quantos trimestres? 4. O que é 4 então? Como é que a gente resume isso? Ela vai capitalizar 4 vezes ao ano, e a cada vez que ela capitalizar, ela vai capitalizar com quantos por cento? 3%. Entendeu a lógica aí? Não tem segredo. É a fórmula da taxa efetiva é 1 mais I elevado a Q menos 1. Quando ela não fala nada de capitalização, subentende que a capitalização é a do I. Então ela fala assim, uma taxa bimestral de 10%, quanto que é a taxa efetiva ao ano? Não falou nada de capitalização, o I vai ser 10% mesmo. E o que? Um ano tem quantos bimestres? 6, então o que vai ser 6? Colocou ali, fez a conta, 1 mais I elevado a Q, diminui da unidade, multiplica por 100. Tranquilo? Taxa efetiva, taxa nominal. Taxa nominal é aquela que está escrita no contrato. E quando você vai fazer um contrato no banco, ele escreve lá a taxa e depois ele fala capitalizado em tanto tempo. E aí você acha que você vai pagar por ano tantos por cento ao ano. Não. Você não vai pagar tantos por cento ao ano, não. Você vai pagar mais do que você está imaginando. E você não pode reclamar que você não sabia, porque é um conhecimento de matemática financeira. Agora você está sabendo. Então, taxa nominal é aquela que está escrita no contrato, taxa efetiva é aquela realmente você vai pagar. Então, você vai comprar um carro, está escrito lá no contrato, 1% ao mês. E aí, quando chega no final do ano, você acha que você paga 12% ao ano. Não, você não paga 12% ao ano, porque ela é capitalizado mensalmente. Como ela é capitalizado mensalmente, eu coloquei um vídeo lá no meu Instagram, não sei quem assistiu, quem não assistiu, assista lá. São os gastos fantasmas. Eu dei vários exemplos de gastos fantasmas, mas um exemplo clássico de gastos fantasma é quando a pessoa compra um carro. Ela vai lá, faz as contas, e ela acha que a prestação do carro é R$800 por mês, ela vai pagar 60 prestações de R$800, e ela acha que R$800 entra no orçamento dela, dá para ela pagar. Só quem tem um carro tem uma outra família, né? E aí eu fiz umas contas, durante um ano, para quem tem um carro desse, que paga 800 a 900 reais por mês, um carro desse vai te trazer de gasto a mais, em média, por mês, em torno de 700 a 800 reais. Praticamente você vai dobrar a sua prestação. Sua prestação não, seus gastos com aquele carro. Tá? E aí quando você vai fazer o contrato lá para comprar o carro, você acha que você está fazendo, está cabendo no meu orçamento, eu estou comprando. Então, aprendemos aí taxa efetiva e taxa nominal. Quem entendeu, dá um joinha. Quem não entendeu, faz a pergunta. Tranquilo? Posso continuar? Entenderam aí taxa nominal e taxa efetiva? Dá um joinha aí só para eu saber que tá tranquilo. Agora eu vou lá embaixo para os exercícios. Deixa eu lá embaixo. Igor, tranquilo. Bom. Josi, tranquilo. Lá embaixo tem a lista de exercícios que eu passei para vocês fazerem. Eu estou passando meu dia, praticamente quase todo dia aqui no escritório, e me dá uma alergia terrível. Bom, vamos lá, deixa eu achar aqui, tá lá embaixo, deixa eu descer mais aqui. Taxa que vai... Bom, vamos lá. Qual o exercício que vocês vão fazer? Para essa, eu vou explicar agora como é que vai ser, vou explicar melhor como é que vai ser essa questão. Para esse tópico dessa semana, vocês vão fazer o exercício 1, o exercício 2, letra A, B, C, D e E,
o exercício 3, letra A, B, C, D e E, o exercício 4, letra A, B, C, o exercício 5, letra A, B, C, D, e o exercício 6. Ah, professor, mas é muita coisa. Ok, muita coisa, sem elogios, tá tranquilo. Matemática se aprende na repetição, então você tem que fazer de forma repetida para você fixar. Mas tem A, B, C, D, mas é a mesma coisa, só para você repetir aquela mesma sequência para você fixar o cálculo na calculadora, a armação da conta e qual a fórmula usar. Tranquilo? Olha só, até domingo, todas as listas de exercício, até domingo, eu vou abrir lá no portal o local para vocês postarem e vou deixar uma data para cada postagem. O aluno vai postando. Ontem vocês devem ter recebido também, eu recebi um comunicado da instituição do critério de avaliação. E hoje a coordenadora também reforçou isso daí. Igor, uma pergunta aí, o exercício 8 também é para fazer? Porque no vídeo você fala, ah, o exercício 8, tá aqui. Obrigado, Igor, eu estava mais abaixo aqui. Não, beleza, Igor, obrigado. Exercício 8. É 72% ao ano, calcular ela capitalizado mensalmente. Um ano tem quantos meses? 12. Então a raiz do índice é 12. Trimestre. Um ano tem quantos trimestres? 4. A raiz do índice é 4. Um ano tem quantos semestres? 2. A raiz do índice é 2. É simples. Você vai fazendo por repetição e aprende. Obrigado, Igor. A 8 também. Então a 1, 2, 3, 4, 5, 6 e a 8, tá? Então, vou falar novamente. Até domingo eu vou abrir lá no portal um local para vocês postarem cada exercício. Não é para postar tudo junto, não. Cada exercício. Então o exercício da primeira semana eu vou colocar lá. Quando que é e qual é. O exercício da segunda semana eu vou colocar lá. E aí eu vou dar datas. O exercício da primeira semana já é para entregar já semana que vem. E depois eu vou colocar datas. Você vai postar até aquela data. Não precisa ser naquela data, não. Você vai postar até aquela data. Chegou naquela data, deu 0 hora daquele dia, acabou. Não tem como postar mais. Depois não tem reclamação. Ah, professor, eu que eu esqueci, que a minha internet deu pau. Que... Não. Cada um toma conta aí das suas responsabilidades. Então quem já fez, posta logo assim que eu abrir domingo. Tranquilo? Eu recebi ontem um comunicado da instituição e hoje a coordenadora passou que esses exercícios que vocês estão fazendo, eu vou ter que mudar aquilo que eu falei por questões de determinação da instituição. Esses exercícios vão valer aqueles 4,5 pontos. Então os exercícios que eu estou postando, que vocês estão fazendo cada semana, vai valer 4,5 pontos. Depois eu vou distribuir esses 4,5 pontos em cada exercício. E os outros 5,5 pontos, eu vou preparar um trabalho e vou postar semana que vem. Esse trabalho pode ser feito em grupo e vou determinar lá em maio o dia que vocês vão entregar. Entendeu como é que funciona? Então, essa atividade é individual, cada um vai entregar a atividade de cada semana nas datas que eu vou abrir lá no portal. Isso tudo vai valer 4,5 pontos. E os 5,5 pontos, eu vou fazer um trabalho que vai englobar tudo que nós já aprendemos nessas videoaulas. E vocês vão fazer em grupo, depois eu vou dizer lá quantos elementos pode ter no grupo e vou dizer qual é a data que é para entregar. Isso vai ser lá no início de maio, se eu não me engano. Então vai ter tempo suficiente. Como é em grupo, cada um pode fazer uma parte. Tranquilo? Entenderam? Então essas atividades, 4,5 pontos. Cada atividade postada em um determinado dia, que eu vou abrir lá. Até domingo eu vou fazer isso. E depois, um trabalho maior em grupo para ser entregue até um determinado dia, que eu vou marcar para vocês qual é o dia ainda. Provavelmente lá no início de maio. Cada semana uma lista de exercício. Cada semana essa lista de exercício postado lá na plataforma. Vou corrigir essa lista de exercício de forma individual e vai valer até 4,5 pontos. E depois um outro trabalho maior em grupo que vai valer os 5,5 pontos. Esses 5,5 pontos é para substituir a prova que vocês fariam se a gente estivesse numa vida normal. Como a gente não está numa vida normal, a gente não está podendo ir para a faculdade, vai ser dessa maneira. Tranquilo? Dúvida se tiver, faz agora. Pergunta.
A partir de agora, a gente vai mudar a plataforma, agora é o Moodle, a gente vai mudar a plataforma. Eu vou evitar de mandar para o líder informações, vocês vão ter que entrar na plataforma para olhar. E a gente vai começar semana que vem num novo esquema. Como o meu esquema que eu já armei aqui, essa operacionalidade, está bem parecido com o que a gente tem que fazer lá, não vai alterar muito pra gente. Um vídeo aula de aproximadamente 1 hora e 15, 1 hora e 10, para vocês assistirem de 18h50 até 20h50, ou de 18h50 até 19h50. 20 horas a gente começa a nossa live, 1 hora de live. Essa live eu vou baixar ela depois e vou colocar lá no YouTube e vou abrir lá no fórum dizendo qual é o link do endereço para vocês assistirem lá depois ou para quem não assistiu a aula aqui. Tranquilo? E para finalizar, se alguém tiver dúvida, faz aí. Se não tiver, a gente vai finalizar, que agora mesmo já vai aparecer aí para mim o aviso que a live está acabando. Para a gente finalizar, 9 horas eu vou abrir outra live para a gente falar sobre a Pay, tá? Eu já postei hoje lá mais alguns arquivos para vocês fazerem. Já abri lá um local para vocês postarem que eu pedi, mas eu vou falar isso melhor detalhadamente lá na aula de Pay às 21 horas. Então daqui a 8 minutos eu vou começar uma outra live para a gente fazer lá a Pay do pessoal da Ciências Contábeis, tá? Pessoal da administração, somente aquele grupo lá da administração que está participando. Mas é para o pessoal de Ciências Contábeis que vão participar dessa Pay, que eu vou abrir ela 21 horas. Tranquilo? Dúvidas? Se tiver, faz agora. Se não tiver, posso finalizar? Joia? Então dá o joinha aí pra gente finalizar. Uma boa noite para vocês, bom feriado. Estudem, aproveite para estudar. Nada de sair de casa, fique confinado, que nós vamos superar isso aí, nós estamos juntos. E daqui a pouco eu vou abrir lá para o pessoal da Ciência Contábil para a gente conversar sobre a Pay. Tranquilo? Então, se ninguém tem dúvida, finaliza aqui agora nessa aula. Tá? Tranquilo, Josi tranquilo, Ayane tranquilo. Então, finalizo, agora é mesmo, estou esperando vocês lá na Pay. Tchau, tchau para vocês. Depois eu vou baixar esse vídeo e vou colocar lá no Instagram. Tchau, tchau.